Bom dia, hoje é domingo, 3 de setembro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. A vinda histórica do Espírito Santo. Nosso texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16 e o verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. As palavras que acabei de ler agora são palavras do próprio Cristo. Foi Jesus quem as proferiu aos seus discípulos antes de separar deles, antes de deixá-los para ir voltar ao seu lar celestial ao lado de Deus o Pai. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem só, e também não era plano de Deus para que eles continuassem a sua jornada cristã sem o auxílio de um Deus presente em suas vidas. Entendemos que o plano da salvação, o plano redentivo de Deus para a humanidade, foi planejado, arquitetado antes da fundação do mundo. Porém, antes do casal Adão e Eva serem colocados no jardim para viver eternamente, Deus já tinha um plano para caso desse errado, esse plano de salvação, de redenção, fosse colocado em prática. E a vinda de Cristo Jesus a essa terra foi parte do plano da redenção de salvar a raça humana perdida e pecadora. O professor de teologia Fernando Canali, na obra O Tratado de Teologia, na página 148, diz: assim como houve uma vinda histórica do Filho ao mundo, houve também uma vinda histórica do Espírito Santo à Igreja. Entendemos como vinda histórica o momento em que Cristo reencarna na raça humana para salvar o pecador. Deixou o céu para vir a essa terra, e ao se encarnar no homem como uma criança lá em Belém, ele torna-se Deus e homem para salvar a humanidade. Esse é um momento histórico da chegada do Filho de Deus a esse planeta para nos salvar. E ao terminar o seu ministério nessa terra, após ser crucificado e ressuscitado, ele então volta ao céu, para que agora venha a terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo, para continuar a obra salvífica do plano da redenção. Por isso Jesus diz essas palavras aos discípulos: eu preciso ir para que ele venha. Em outro texto ele diz: o outro Consolador, aquele que é como eu. Portanto, não se trata do Espírito Santo de uma nuvem, de uma poeira, de uma energia que está entre nós. Portanto, entre nós está o Deus Espírito Santo, que veio para fazer o seu trabalho como parte da obra redentora, como parte do plano da redenção elaborado por eles lá no princípio, antes da entrada do pecado, antes da fundação do nosso mundo. Logo, a vinda de Cristo, a sua encarnação, foi diferente da obra do Espírito Santo. A vinda histórica do Espírito Santo acontece no Pentecostes, quando Jesus então se retira da terra e o Consolador vem. E lá em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos, ele aparece de uma forma espetacular e dota aqueles homens do poder do Espírito Santo para pregarem o Evangelho. Naquele momento, a vinda histórica do Espírito Santo é concretizada. Perceba que é diferente da vinda de Cristo. Jesus se encarnou na raça humana. O Espírito Santo não. Ele não precisou se encarnar em um ser humano para realizar a sua obra. A obra de Cristo na terra foi limitada por sua presença. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele estava preso à encarnação, à raça humana. Portanto, aqueles que o cercaram tiveram o privilégio de vê-lo, de estar com ele. Mas agora, a chegada do Espírito Santo, não se limitando a nenhum corpo, a nenhum ser humano, ele está mais acessível a todos nós e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é um Deus, assim como Cristo Jesus também era Deus. E no seu trabalho era justamente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É nos conduzir ao sacrifício feito por Cristo na cruz, o sacrifício que nos salva, que nos dá o direito à liberdade, à vida eterna sem pecado. Esse mesmo Espírito Santo está trabalhando hoje em cada um de nós. Está conosco para nos consolar, para nos mostrar Cristo,
para nos levar ao entendimento de que precisamos de um Salvador e precisamos nos arrepender dos nossos pecados para estarmos com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe e que jamais ignore a presença do Consolador, do Deus Espírito Santo em sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo para nós, porque é Ele que nos convence, Ele que nos fala constantemente ao nosso coração para que possamos nos arrepender, para que possamos então colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Que Ele jamais desista de nós, que Ele possa estar falando ao nosso coração sempre, para que possamos, ao ouvi-lo, aceitarmos o seu convite. Nos dê um dia feliz na Tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.